Eu sou o Dr. Zé Bento. Opa, eu sou o Fernando Rocha. E nesse primeiro mês nós vamos fazer uma surpresa para você. A gente vai mostrar os melhores momentos desse primeiro mês de Tudo Bem. A gente começou, doutor, falando sobre saúde e controle de peso. Então vamos lá. Estimam que 50% da população mundial daqui 3 anos vai ter sobrepeso e obesidade. Enorme, né? É muita gente. Metade da população mundial. É muito. O programa dessa semana está falando de uma doença chamada obesidade, né? Exatamente, porque é importante também, muitas vezes o paciente vai no consultório para fazer um controle. Muito bem, o ginecologista tem muito isso. Faz o controle, faz a sua mamografia, faz o seu Papa Nicolau, faz o seu ultrassom, está tudo perfeito. Mas ela está com excesso de peso. Não está perfeito. Aí tem que ser encaminhado essa paciente, então, para uma nutricionista. Fala assim, olha, você está doente, você está inflamado, vai para um endocrinologista. Como que você indica uma cirurgia bariátrica para um paciente? Bom, eu acho que a gente sempre tem que analisar o paciente como um todo, né? A cirurgia bariátrica não é um milagre, a gente costuma frisar muito esse ponto. Ela tem que ter um acompanhamento multidisciplinar, né? O acompanhamento endocrinológico, o acompanhamento nutricional, o acompanhamento psicológico, né? A gente tem que enxergar a obesidade sim como uma doença que gera outras doenças, né? E aí sim, optando pela cirurgia bariátrica, o paciente tem que ter total entendimento do comprometimento que ele tem que ter com a cirurgia dele, né? É um casamento. Então ele vai se comprometer com essa cirurgia para o resto da vida. Na Cidade Jardim tem uma sala muito legal de atendimento para o paciente, que é o board médico. Então, senta o cirurgião bariátrico, senta a psicóloga, a nutricionista, o endócrino e o paciente. Mas o paciente, ele é o centro, ele tem que se comprometer, ele não está se comprometendo só com um cirurgião bariátrico, ele está se comprometendo com vários profissionais. Escuta, e aí? Você está afim, vai fazer e você está entendendo o que vai ser a sua vida, como que você vai ter que se controlar aqui, assim, vai fazer a terapia. Quer dizer, isso é muito legal. Quer dizer, não é só para obesidade, não é um tratamento só da doença obesidade. Não. Quais são os outros benefícios que traz essa cirurgia? Normalmente, né, o paciente obeso ele já tem uma resistência periférica à insulina, um diabetes, né, se instalando ou já instalado, problema de pressão alta, problema de dor na articulação. Então, quando a gente trata a obesidade cirurgicamente, a gente trata essas outras comorbidades, essas doenças associadas também. O paciente, muitas vezes, ele deixa de tomar a medicação do diabetes 3 dias depois da cirurgia. A da pressão também. É uma coisa assim, um resultado quase milagroso, é bonito de ver. Mesmo porque tem a ideia até da mudança do próprio nome da cirurgia bariátrica para cirurgia bariátrica e metabólica, dada a abrangência dessa cirurgia. Exatamente, E está conosco Thaís Bedix, nutricionista aqui da clínica. E eu queria começar com uma pergunta seguinte: existem mais de 2.000 dietas no mundo. Meu Deus. Por que nenhuma funciona? As dietas, elas vão depender muito de para quem eu tô fazendo, sabe? Então uma dieta vai servir para você, outra para você, outra para mim, mas o que vai depender é o que você vai fazer, né? Não existe uma dieta perfeita, não tem, a dieta da lua, a dieta... Existem realmente milhões de dietas, mas não é assim que funciona. As dietas restritivas, que são muito contestadas justamente pelo próprio nome da restrição, né? Existem casos que elas precisam ser usadas, né? Um caso, por exemplo, de inflamação, doenças autoimunes, né? Elas são necessárias, porque a gente precisa desinflamar, né? A endometriose, por exemplo, é uma doença que precisa de uma restrição alimentar, Hashimoto, fibromialgia, doenças autoimunes no geral, e de cunho inflamatório, elas precisam de restrição. Então, uma restrição de glúten, de laticínios, de açúcares, isso é importante. Ficou bacana! Depois a gente falou sobre um assunto muito interessante. Longevidade sexual. Vamos acompanhar! Atividade sexual realmente está ligada à saúde? Olha, dentro da urologia moderna, né, a gente entende, na verdade, a vida íntima do homem como um grande termômetro de saúde. Então, óbvio, tem toda a importância que a vida íntima do homem tem para ele mesmo, isso é evidente, todo mundo entende isso, mas é muito importante a gente encarar
as questões de ordem íntima como indicadores do estado geral do homem. Como o Dr. José Bento falou, a ereção do homem é um fenômeno circulatório. Então, quando o homem não está bem do ponto de vista sexual, quando ele está vindo para a gente trazendo uma queixa de disfunção erétil, de impotência, né, como a gente ouve falar muitas vezes a gente tem que tentar olhar o cenário um pouco mais macro e procurar algum problema de natureza geral. A libido do homem, a questão sexual do homem, ela é multifatorial. A testosterona é um ponto muito importante, mas ela é um ponto. O indivíduo não vai estar bem, do ponto de vista íntimo, se ele não estiver bem de saúde, mesmo com níveis bons de testosterona. E o contrário também é verdadeiro. Ele pode estar bem de saúde, mas se ele estiver vivendo com níveis mais baixos, a coisa não vai ficar bem equilibrada. Então é preciso que o urologista tenha um olhar ponderado. Ele precisa atribuir importância à questão da testosterona, fugir da abordagem ultraconservadora, mas é importante também ter um olhar geral, não esquecer dos outros aspectos. Que a gente aborda essa redução de libido que acontece na mulher pós-menopausa? Não só pela redução dos hormônios, mas lembrando que a libido é multifatorial. Então a gente tem que lembrar do tempo de casamento, os fatores psicológicos, o sono da mulher, como que tá, né, o estresse, e também fazer a avaliação dos hormônios, porque aí a gente vai avaliar quem tem indicação, quem não tem indicação. E na mulher pós-menopausa, eu costumo falar, né, quem não tem indicação de reposição hormonal, porque quase todas as mulheres elas vão ter essa indicação e vão ter o benefício não só na libido, mas em outros fatores ali que acontecem após a menopausa. Tem que ter uma mudança de hábitos. A mulher precisa fazer uma atividade física, precisa tomar cuidado com a alimentação. Também. Porque ela acaba tendo uma tendência muito maior para engordar. Exatamente. Então, o sono, como você falou, tem que ter uma higiene do sono, não ficar no celular até meia-noite, 1h da manhã, com aquela luz, você inibe a produção de melatonina, você acaba dormindo mais tarde, tendo uma má qualidade no sono. Então, é muito... Casos de câncer de mama na família, isso é um impeditivo para a reposição hormonal? Não. Câncer de mama na família não é uma contraindicação formal à reposição hormonal após a menopausa. A contraindicação é histórico de câncer naquela mulher. Se ela tiver um histórico de câncer de mama, ela não pode fazer reposição hormonal, tá? Mas o histórico na família não é um impeditivo, não. Mulheres nem sabem que existe e que a gente precisa treinar esses músculos. Então, mais de 30% das mulheres não sabem. Então, quando eu peço para elas saberem, tenta apertar, né, segurar, fazer xixi, elas apertam a bunda, prende a respiração, porque elas acham que às vezes segurar o xixi é como, né, segurar o bumbum. Mas não. Às vezes é um movimento que ninguém vai ver que você está fazendo. É um movimento realmente íntimo. As mulheres acham que dor na relação sexual é uma coisa normal. Não é normal. Sim, A não é relação normal. sexual foi feita para dar prazer. A relação sexual não foi feita para ter dor. Não foi feita para ter dor. Se está com dor, alguma coisa errada tem. É lógico que de vez em quando tem uma dor porque a bexiga está cheia, o intestino está cheio, aí isso é normal. Mas você sempre ter dor, isso não é normal. Depois disso, a gente também falou sobre a saúde do nosso coração. Que é muito importante para a sua vida. Por que é o coração responsável pelo maior número de mortes no mundo? Todo mundo tem medo do câncer, né? Todo mundo tem medo de câncer. E infarta e cai na calçada. É interessante porque o câncer, ele, junto com o coração, compartilha fatores de risco. Então, em geral, o que mais mata de fato é o coração, disparado. Basta a gente lembrar de 2019, os dados mais recentes que a gente tem, foram quase 18 milhões de mortes por doença cardiovascular. O câncer, que preocupa tanto, contabilizou 10 milhões de mortes. Se você parar para pensar, se juntar com a terceira causa de óbito, câncer, e a terceira causa, doenças pulmonares, não chega nem próximo do que é o coração. Um famoso na cardiologia chamado Interheart, publicado em 2021, que ele apresentou para a gente, Fernando, 9 fatores que, se a gente conseguisse controlar, 90% de todos os casos de primeiro infarto deixariam de existir. Isso quer dizer que 90% de todos os casos de primeiro infarto são potencialmente evitáveis. E são 9 fatores potencialmente modificáveis. Quais são os 9 fatores? Conta logo, doutor. Peraí, deixa eu pegar a caneta aqui. Você vai vendo, você vai marcar um checkzinho em cada um deles aí. Então, o primeiro deles, que é de grande importância, é o colesterol.
Existe muita confusão do que é falado na mídia sobre se o colesterol importa ou não para ter infarto, se importa ou não para ter derrame. E sim, o colesterol de qualidade ruim contribui negativamente, aumenta a formação de placas de gordura nos nossos vasos e isso aumenta muito o risco de infarto. Metade das mortes que acontecem no infarto são na primeira hora dos sintomas. Então, se você está sentindo algo que tem dúvida se pode ser do coração, não espere em casa, porque se for algo do coração e realmente for grave, como um infarto, metade das mortes vão acontecer nessa primeira hora. Ou seja, tempo é músculo. A gente tem que valorizar o tempo para diagnosticar precocemente e melhorar o prognóstico quando a gente trata adequadamente o mais cedo possível. Doutor Daniel, o coração da mulher tem características de um cuidado mais específico? O coração da mulher tem essas características sim, Fernando. Por quê? A mulher tem um hormônio chamado estrogênio que a protege em relação às doenças cardiovasculares até a menopausa. Então é um hormônio que deixa as artérias um pouco mais protegidas no sentido de que o colesterol tem uma qualidade melhor. A deposição da gordura na mulher antes da menopausa não é na região abdominal. Após a menopausa começa a se depositar no abdômen. Então são essas características que fazem com que o coração da mulher seja diferente no sentido... Uma história bem parecida que os cardiologistas contam é que depois de um grande problema, o paciente vira quase um santo, né? Pode ser uma grande oportunidade de melhorar. Santinho vai... Exatamente. Cabe a nós, médicos que trabalhamos com prevenção, contribuir e ajudá-los para que eles mantenham esse foco e evitar que surja um novo Nem evento. precisa ser santo o tempo todo. Né, doutor? Não eu estou precisa. falando santo nessas questões, eu estou usando assim uma palavra forte para falar da mudança de hábitos radicais, né? A perseverança. Ninguém aguenta comer também aquele franguinho cansado todo dia, né? Aquela saladinha. Existe uma frase que fala, uma frase que eu gosto muito, né? Ter saúde nada mais é do que você viver um estilo de vida saudável. É uma responsabilidade, eu acho que do próprio paciente, não deixar chegar nesse ponto. Né? A gente sabe que o estilo de vida e os hábitos têm uma eficácia muito superior a qualquer medicação. Né? Eles podem te dar até 14 anos de vida a mais, se você adota um estilo de vida saudável. E nós também falamos sobre um problema que tira a qualidade de vida de milhares e milhares de mulheres no Brasil e no mundo, doutor José Bento. Endometriose, maior causa de infertilidade. Por que é tão difícil o diagnóstico? Eu acho que o grande segredo do diagnóstico de endometriose é a gente sempre pensar em endometriose. Né? A maioria dos pacientes são assintomáticos, numa fase inicial, com pequenos implantes, e com o passar do tempo, esses implantes podem ir aumentando e, de acordo com a localização, os sintomas vão aparecendo. Mas qualquer sinal de uma dor na menstruação, principalmente, ou na mulher que já está em fase sexualmente ativa, uma dor na penetração, ou mesmo sintomas relativos como, por exemplo, dor cíclica urinária, dor cíclica ao evacuar, sempre pensar em endometriose, sempre examinar com bastante atenção essa paciente para que esse diagnóstico seja o mais precoce possível. Doutor, fica assim, é muito importante a mulher ser protagonista nesse processo. Né? Mas sem dúvida, eu acho que não só a mulher, mas hoje a gente tem que ter uma participação junto com o médico da nossa saúde. Quer dizer, não, é ajudar o médico, não é ir no médico e o médico é o detetive e tentar procurar qual que é o sintoma relativo àquela doença. Não, ela chega no médico e fala assim, doutor, será que eu não tenho endometriose? Olha, escutei o doutor Danilo falando lá com o Fernando Rocha, o doutor Zé Bento, eu tenho todos aqueles sintomas, eu tenho dor durante a menstruação, eu tenho dor durante a relação sexual, eu tenho uma dor incapacitante e está piorando, essa característica da endometriose. É uma dor engravescente, vai piorando toda a endometriose. É hoje considerada a maior causa de dificuldade da mulher engravidar. Então, depende do local que a endometriose está, né? Então, por exemplo, se ela estiver na tuba, a gente tem um foco de endometriose nas tubas, pode causar aderência, então muda, né, a anatomia da paciente, dificultando o processo de gravidez. Ou então casos em que tem endometriose no ovário, que a gente chama de endometrioma, também acaba sendo
tóxico para os óvulos que estão dentro desse ovário, diminuindo aí também as chances da paciente engravidar. Então, realmente é uma condição que a gente fica preocupada. Agora, a mulher que tem endometriose tem infertilidade obrigatoriamente? Não necessariamente. É isso que é importante. Não, isso é importante saber. Então, é importante o acompanhamento, a gente entender o nível dessa endometriose, o local dessa endometriose onde ela está, porque não necessariamente vai levar à infertilidade. A gente tem que acompanhar, mas não é obrigatório. Existem alguns fatores de risco para endometriose? Existem, com certeza. O mais importante é o histórico familiar. Então, uma paciente que tem um histórico familiar, a gente tem que prestar bastante atenção. Hábitos também, então tem alguns estudos que mostram excesso de consumo de café, álcool e fatores do próprio ciclo da paciente, né? Então uma paciente que teve uma menstruação muito cedo, a primeira menstruação muito cedo, ou postergou muito a gravidez, então acabou engravidando muito tarde, ela tem mais ciclos menstruais, tem mais exposição ao estrogênio, né? Que é um dos hormônios do ciclo, e aí ela tem mais chance de ter endometriose. Então, existem já alguns papers, alguns estudos já trazendo que tem alguns alimentos que é importante a gente fazer essa redução do consumo, porque eles pioram de forma direta a inflamação. Então, a carne vermelha é um dos alimentos que a gente trabalha para redução dessa paciente. Hoje já se sabe que uma vez na semana, né, e dependendo de como está esse estado inflamatório, a gente diminui ainda mais o consumo da proteína vermelha. E quando a gente fala de carne vermelha, a gente está falando não só das processadas, como também das não processadas. Então, aquelas que a gente julga saudável, então o patinho, o mignon, a gente também faz alimentos que eles têm nutrientes com ação antioxidante e anti-inflamatória. Então, para essas pacientes é interessantíssimo a gente trazer em todas as refeições. Então, a gente está falando de vitamina C, vitamina D, não só alimentar como expor ao sol, a vitamina E, selênio, zinco, magnésio, é aquele famoso ditado, né? A gente tem que desembalar menos e descascar mais, trazer o alimento para o dia a dia da paciente. Então, é enriquecer com sempre muitas cores, com variedades de verduras, então a gente pega muito em consultório, né? Você come salada? Como? Alface e tomate. Mas vamos pensar em colocar mais coisas? Então a gente ensina toda essa parte de inclusão no dia a dia da paciente. E assim foi o nosso primeiro mês de Tudo Bem. E lembre-se, nós estamos aqui todas as sextas-feiras com um novo programa.